Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos. E damos início a mais uma edição de Dois Passos de Conversa, um podcast da Passos e Compassos, hoje para uma conversa com a Sofia Belchior sobre as criações para bebés. A nova criação Pico Piu, a 10ª criação da Passos e Compassos, para este público tão especial, a primeira infância, que estreia no próximo dia 23 de outubro no Cineteatro São João, em Palmela. Olá, Sofia. Olá, Zé, mais uma vez. Olá. Antes de mais, antes de avançarmos aqui para a estreia, que está, na verdade, até muito próxima aqui do Pico Piu, falemos um pouco de como é que foi o início destas criações para bebés. A primeira criação para bebés acontece em 2002, com o espetáculo Piquicos. E pergunto-te como é que foi entrar neste universo de criar para um público tão especial e, na minha visão, um público tão puro. Sim. Sim, realmente, como tu disseste, reporta a 2002, ou seja, já vão há alguns anos, e nós enquanto criadores, ou seja, eu e o António, sempre tivemos muito atentos ao que se fazia noutros locais, não é? Pronto, na altura um pouco mais difícil, porque não havia esta circulação de informação que dispomos agora, que é a internet, não é? Pronto, portanto, as coisas demoravam um bocadinho mais tempo a circular e, portanto, assinávamos revistas e víamos alguns programas e por aí fora, e começámos a perceber que, nomeadamente lá fora, ou seja, no estrangeiro, em alguns locais, e mais concretamente em França, começavam a surgir alguns projetos para a primeira infância, não é? Pronto, para os bebés e para a família. E começámos a perceber que podia ser realmente uma novidade cá em Portugal e também uma novidade para nós, um desafio que nós se calhar aceitávamos de bom agrado. Eu sempre trabalhei com muitas crianças e achei que sim, que era um desafio interessante criar para esta faixa etária. Veio também muito dessa tua vontade e do facto de também trabalhares e dares formação também a crianças. Percebeste que havia também aqui alguma lacuna de oferta para esta primeira infância? Sim, exato. Em Portugal não haviam projetos de dança para bebés, de teatro também não. Aquilo que existia era realmente projetos na área da música, e que ainda hoje se mantêm, não é? E portanto nós achámos que seria interessante começar aqui a trabalhar o movimento, a dança, não é? Para bebés. E aí sim, portanto criámos o Piquicos. Na altura foi também um desafio angariar os apoios e o interesse das pessoas e dos programadores para se começar, porque era realmente muita novidade e havia muitas pessoas que ficavam de pé atrás e diziam que não fazia sentido, que não era um porto seguro, digamos assim. A Câmara de Palmela realmente foi fantástico pioneira? Nesse sentido, sim, pioneira, porque decidiu apostar e foi mesmo um projeto piloto, ou seja, foi para todos uma experiência que não... Podia correr bem como podia correr mal, era uma tentativa, não é? Pronto, foi mesmo de espírito aberto e de ousar e de fazer. Aliás, a primeira sessão nós guardamos umas memórias interessantes porque foi feita só para os bebés e as famílias da Câmara Municipal de Palmela. Nós fizemos uma sessão exclusiva, uma espécie de antestreia, exato, uma espécie de teste para ver como é que aquilo tudo iria funcionar. Pronto, e depois a partir daí, realmente a partir de 2002, as coisas foram fluindo e depois do Piquicos, sim, temos já alguma história para contar. Permite-me que também dê a minha opinião, que na verdade eu acho que a área artística não é uma das expressões humanas tão... Uma das primeiras expressões humanas, não é? Portanto, é tão, na verdade, tão próximo do ser humano que de facto faz todo o sentido que mesmo a primeira infância tenha também essa abordagem, essa oferta cultural, que vamos até aprofundar um bocadinho este tema um bocadinho mais à frente, porque a verdade é que existe efetivamente aqui a responsabilidade de esta ser a primeira abordagem, a primeira experiência que os bebés têm de aproximação ao universo do espetáculo, de serem público pela primeira vez. Na verdade, qual é a idade pública que abrange estes projetos? Então, quando nós falamos de bebês, ou seja, neste caso, reportamos à primeira infância, e a primeira infância é exatamente dos 0 aos 36 meses, mais especificamente, portanto, dos 2 meses, 2 meses aos 36
26, exato, inclusive. Exato. Portanto, sim, estamos a falar dessa faixa etária enquanto bebés, mas depois temos que perceber que os bebés não vêm sozinhos ao teatro e, portanto, estamos também a falar dos acompanhantes, que muitas vezes pode ser pai e mãe, mas também pode ser os avós, pode ser um irmão mais velho, um irmão curioso, queira vir, e, portanto, estamos aqui, quando dizemos para bebés, é realmente o público principal, é aquele a qual a criação, ou, portanto, o projeto é dirigido, mas depois abrange mais faixas etárias, sim. E acredito que depois também os pais vivam ali um momento especial e muitos deles até se sintam também, lá está, impactados pelo espetáculo que viram e que os sensibilize também a ir a emoções mais primárias, que às vezes nós nos esquecemos quando chegamos à fase adulta e com o decorrer do dia a dia. Exato, sim, e são duas coisas interessantes. Uma é que, por um lado, há pais e avós que também vêm pela primeira vez ao cineteatro, ou seja, que também não são habituês, também não são público. Logo, isso é uma experiência, Pronto, não é? exatamente. Portanto, para eles também é uma novidade e muitas vezes depois acabamos por angariar públicos para outras faixas etárias, porque como vêm pelos bebés por ser novidade, depois acabam por assistir a outro tipo de propostas. Isso tu dizes em relação aos momentos especiais, não é? Sim, porque também são surpreendidos, não é? E quem sabe, portanto, em relação à paternidade, à maternidade, as pessoas ficam envolvidas assim numa espécie de um mundo mágico, não é? E, portanto, que aqui ainda potenciamos mais com estes espetáculos e, portanto, sim, são sempre momentos muito doces em que as pessoas, para além de serem momentos muito agradáveis, mas eu acho que são também de descoberta, não só dos próprios adultos, como dos bebés. Pronto, acho que sim, nesse aspecto, sim. E na verdade, descoberta também é este longo percurso, não é? Porque na verdade são já 10 as criações para bebés no espaço de 19 anos. Exato, sim. Um percurso que deve ser certamente recheado de muitas histórias, aprendizagens e também no desafio de abordar temas diferentes em cada criação. Sofia, fala-nos um pouco sobre os temas que são abordados em cada criação, ou Exato. pelo menos neste historial de 10 criações. Nós inicialmente até balizámos, portanto, criámos dança para bebês e música para bebês em criações separadas. Depois percebemos, a partir da terceira, quarta criação, percebemos que fazia mais sentido juntar e, portanto, temos trabalhado com os músicos e os bailarinos intérpretes ao vivo. Em termos de temáticas, realmente elas têm sido bastante distintas. Tentamos que sejam relacionadas de alguma forma com aquilo que também é o mundo dos bebés ou da descoberta que se espera nesta faixa etária, e são realmente os temas que depois dirigem e orientam toda a criação e todo o processo em si. Os Piquicos foi aquele, pronto, lá está por ser o primeiro, tinha muito a ver com as cores, ou seja, a temática das cores e para onde é que as cores nos levaram, as cores base. Depois o Ninicos é curioso porque o Ninicos tem a ver, foi um convite também feito a uma criadora plástica que tinha na altura, portanto ela é também artesã e fazia umas bonequinhas muito simpáticas em tecido, e nós, pronto, encontrámos-nos com ela e ficou o convite realmente e toda a criação gira em volta disso, ou seja, é a partir dessas bonecas que nós depois transformámos em tamanho real, não é? No corpo das bailarinas, e portanto o Ninix é um mundo de bonequinhas, de danças de corda, de brinquedos, desse imaginário todo, sim. Depois um pouco mais à frente o Midimi foi a produção em termos de música e eram 2 músicos ao vivo, música não clássica, que é aquilo que a maioria dos projetos para bebés acaba por passar pela música clássica, e no nosso caso nós fizemos música eletrónica e os bebés foram convidados a interagir. Até visto de fora acho que era um pouco caótico, embora as experiências dentro eram muito interessantes, porque os papás e os bebés tinham também instrumentos aos quais podiam participar na composição musical ao longo da peça. Pronto, portanto, e essa tinha a ver com as estações do ano, ou seja, o imaginário, as estações. Sim, exatamente, rodava O ali. imaginário de cada estação. Sim, exatamente, pronto. Acredito que também tenham sido também um processo evolutivo também, que também vou ter aqui, tenho aqui alguma curiosidade com algumas questões, mas na verdade é muito curioso também o facto dos títulos brincarem sempre, fazerem sempre um jogo de palavras. Sim, por exemplo. Que não é infantilizado no sentido da palavra, não é uma coisa dada, gratuita, está pensado e existe ali um jogo de palavras que é muito interessante, na verdade, e que cativa.
Em relação aos títulos, portanto, alguns deles são mesmo palavras que nós, ou seja, nós, quando eu digo ou eu, ou o António, ou a nossa filha, ou os nossos sobrinhos, que diziam em bebés, Uhum, ou seja, aquelas uhum. primeiras palavras que Portanto, substituem são outras, genuínas. são genuínas, exato, pronto. E outras não, outras já foram uma composição, como por exemplo o caso do Imagina ou Mimar, já são composições, portanto já refletem muito o tema também em si. Uhum. Mas pronto, em relação aos temas, e isso claro que tem também a ver com os títulos, o Gauguês é um mundo de castelos, princesas, fadas, dragões, pronto, tudo o que se imagina à volta dos castelos, é um bocadinho esse o imaginário. O Titotis, que foi também uma das peças que mais rodou em difusão, o Titotis tem a ver com o relógio, ou seja, o Titotis é uma palavra que quer dizer relógio, e tem a ver com um quarto, um sonho, acontece todo num quarto e tem a ver com um sonho de duas meninas que são embaladas por um mundo imaginário, sim. E que viajam no tempo, Sim, certamente. exatamente, sim, exato. Sim, é como se o tempo parasse, não é? E que elas são Exato. reportadas a outro sítio, a outro imaginário. Depois, por exemplo, o piquenico, não, o piquenico tem mesmo, e aí já vem da palavra piquenique, e que Uhum. tem a ver com um passeio no jardim, vá, digamos assim. Portanto, há uma menina que vai passear ao jardim, acontece uma série de coisas nesse espaço. Mais à frente, o Tararachim. O mais imediato seríamos que tinha a ver, dizíamos que tinha a ver com o circo, não necessariamente com o circo, mas naquela ideia de algo que vem até à cidade, não é? E que traz magia. Portanto, não no circo no sentido imediato dos palhaços ou do mágico, mas sim Da atividade circense, sim. exato, sim, mais na ideia de magia e que vem até à cidade como uma novidade, não é? Pronto. Uhum. Há ali um personagem que é surpreendido por todo o resto que vem, incluindo um leão, portanto, quer dizer, há assim uma série de um imaginário à volta desse circo. Depois o Imagine é um bocadinho diferente, porque o Imagine tem a ver com o mundo do cinema, e portanto tem a ver com o mundo do faz de conta também, e reporta aí até, claro que as imagens são mais para os pais, não é? Que os bebés ainda não têm essas referências, mas que têm até algumas piadas e algumas coisas que têm a ver com o nosso imaginário à volta do cinema, não é? Portanto, da tela, da película, E tudo se, isso. e se os pais assistem também, também Claro, merecem sim, 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 ter exatamente, é a isso. sua parte no Sim, é isso espetáculo de mesmo, sim, compreensão. sim. Depois os dois últimos, o Mimar, pronto, o nome diz quase tudo, é uma viagem ao fundo do mar, ou seja, são aventuras que acontecem no mundo do mar. E este último, eu não vou desvendar muito, mas vou só dizer que se passa num bosque. Ou Uhum. seja, o Pico Pio tem a ver com um mundo diferente, um mundo que é passado num bosque, mas esse bosque é especial. Pronto, onde acontece Pronto, uma e série de deixamos coisas. aqui a Exato, sim. sugestão, deixamos aqui a sugestão para que depois vão assistir, portanto, nada de revelar aqui antes da estreia, para deixarmos também aqui o suspense no ar, mas acredito que seja uma criação muito, muito especial. Na verdade, há aqui, que também é bastante interessante, que todas as criações têm estímulos, nos seus temas, que são bastante próximos, não é? Uhum, uhum. Bastante, ou seja, têm bastante simbologia, ou seja, eles não são tratados ao calhas, portanto estão Não. bastante pensados, têm simbologia, portanto, desde a natureza até o imaginário de cinematográfico, que depois pode até passar por alguma coisa, por algum até ambiente de circo que depois se Uhum. transforma em absurdo. Exato. Portanto, Uhum. é bastante estimulante, desde o universo das cores, o primário, não é? Aquilo que Uhum. nos Uhum. chama de primeira vez. Portanto, é, é muito interessante que realmente existe esta simbologia toda para captar a atenção dos nossos mais pequeninos. Uhum. Um, Depois dos espetáculos se estrearem, na verdade, no Cineteatro São João em Palmela, que é onde estreiam desde o início, inicia-se então, imagino, o caminho, imagino e sei também, porque sei o que é percorrer, inicia-se o caminho exigente, o caminho de estrada, o caminho de digressão e de os levar de norte a sul do país. Uhum. Sei que o espetáculo para bebés Ninicos, que estreou em 2005, chegou a ter 126 apresentações, portanto, Uhum. isto é um número ainda Sim, aqui exato. bastante Uhum. extenso de apresentações. Estes projetos, Sofia, também significam difusão.
Sim, sem dúvida. Aliás, como eu há bocadinho dizia no início, isto foi um projeto piloto e nunca pensámos que houvesse tanta adesão, quer por parte do público, não é? Que é a resposta a isso, mas também por parte dos programadores, até por parte da divulgação. Houve no início muita procura de notícias, dos mídias e por aí fora a falar disto, o que também provoca esse interesse dos programadores. O facto do espetáculo ser completamente autónomo e de ter uma montagem única, ou seja, ele acontece, como é que eu hei de explicar, como se fosse uma caixinha onde vai tudo em viagem e, portanto, ele tanto pode acontecer num auditório, como numa sala polivalente, como num cineteatro, como na sala de Está ensaio. preparado para acontecer em qualquer Exato, espaço. e isso também potencia a difusão, não é? Porque não estamos a castrar o facto de ter que ser num palco. Isto também porque os bebés e as famílias estão normalmente muito perto de nós, ou seja, tudo aquilo é feito num espaço único, não existe a ideia de plateia. E, portanto, sim, tem sido sinónimo de difusão. Aliás, nos últimos anos, não tanto, mas houve uns anos em que nós, tirando aquelas pausas óbvias como o Natal e a Páscoa, nós fazíamos espetáculos praticamente todos os fins de semana, ou seja, houve realmente uma grande procura. Normalmente o espetáculo é apresentado em 2 sessões, onde nós vamos. Isto porquê? Porque a sua lotação Duas sessões por dia? Por dia, exato, porque a lotação nunca excede os 20 bebés. Pronto, essa é uma regra nossa. Às vezes até há propostas e programadores que nos pedem para alargar um bocadinho, mas nós sabemos que para a interação funcionar e para aquilo ser realmente um momento um pouco mais íntimo daquelas pessoas com os artistas, não devemos ceder essa lotação. E, portanto, fazemos sempre duas sessões, ou mais, mas no mínimo 2. E sim, eu acho que até é responsável por grande parte da difusão desta estrutura, não é? Da Passo e Compasso, da Dançarte. São sem dúvida os espetáculos para bebês. Se assim não fosse, nós não tínhamos ido a certos sítios, não só no estrangeiro, como até à Ilha dos Açores e por aí fora, sempre com estas peças. Não é que as outras não rodem, as peças para crianças rodam, as do público em geral também pontualmente, mas estas têm realmente uma procura e significam difusão nesta estrutura, sim. E estavas a falar há pouco da lotação ser para 20 bebés, mas porque por algum motivo em especial, porque os espaços normalmente não comportam, ou também porque a proximidade do público, como já é característico nestas criações, a proximidade dos papás e dos bebés, é também um fator-chave e, na verdade, uma identidade destas criações. Sim, sim, exato. Ou seja, é uma marca, é uma identidade. Ou seja, o facto de. Eu costumo dizer aos intérpretes e às pessoas com quem trabalho que no final nós deveríamos saber chamar os meninos, os bebés, pelos seus nomes. Isto às vezes não é possível, mas a ideia desta interação funcionar e que as pessoas fechassem ali durante 1 hora. De estarem realmente muito próximos, não é? E isso é desde a entrada, ou seja, desde a entrada do espaço, desde a apresentação do espetáculo até à entrada na própria sala, no próprio espaço, e depois toda a interação, o poder olhar nos olhos a cada um deles, não é? O poder fazer uma festinha, uma brincadeira, aproximar-se com um adereço, pronto, tudo isso não é possível se nós tivermos muitas linhas de público, não é? E, portanto, com uma só linha, habitualmente, portanto, são 20 e achamos que já será 20 bebés e, portanto, neste caso serão mais 20 adultos, bastante não é? considerável não circulam sozinhos. para a interação, não é? Exatamente, para a interação pronto, já sim. é um número bastante Claro. considerável. Nós Mas agora acredito que se proporciona aqui um ambiente mágico. Sim, quando funciona é isso mesmo, é as pessoas também, até para o público entre si, não ficarem intimidados com o número de pessoas, não é? Porque os bebés, alguns até não têm ainda experiências em creche ou jardim de infância, e, portanto, também não seria bom as suas primeiras intervenções sociais ser com muita gente, não é? Pronto. E, portanto, logo aí também queremos que seja falar baixo, que seja falar ao ouvido, que seja próximo, que eles todos consigam ver a ação. Pronto, claro que em pandemia isto veio mudar um bocadinho, porque em alguns casos tivemos que os colocar mais distantes. Agora, por exemplo, em Palmela optámos por outra versão e vamos só receber 6 bebés, ou seja, 6 famílias em vez dos tais 20. Portanto, isto para quê? Para que eles estejam próximos na mesma, mantenha-se a distância de segurança, mas ainda que eles mais estejam... reduzido, na verdade, Exatamente, não é? ainda mais reduzido, mas na tentativa Mas de mais manter exclusivo. mais exclusivo. Para quem for. Exato, e manter esta ideia de proximidade, de algo que é realmente reduzido a poucas pessoas, que é especial, não é? Sabemos que quando é muita gente, isso é difícil, sim.
Sim, na verdade é uma primeira experiência e como uma primeira experiência merece também toda essa primeira dedicação, Exato, uma exato. dedicação especial e na verdade uma atenção personalizada É isso mesmo, a sim, cada porque bebê. habitualmente o espetáculo no final tem, porque o espetáculo em si tem aproximadamente 30 minutos. Mas depois no final há um momento de interação de brincadeiras, até porque os papás gostam de fotografar ou de filmar, e portanto aí é bom que não seja muita gente para que os próprios intérpretes, o músico ou eu, consigamos interagir com os bebés, saber da sua experiência, conversar um bocadinho, à saída voltar a distribuir um sorriso, a perguntar como é que foi a sua experiência, porque estes projetos vivem também muito daquilo que é as O experiências contacto das com o próprias público, pessoas, não é? exatamente, pronto, e é dessa experiência que nós alimentamos e que vamos evoluindo o nosso trabalho, e portanto é mesmo muito importante esse trabalho de escuta, e isso só com poucas pessoas, claro. E essa comunicação também é muito importante, hum, para, não só para comunicar com o público durante o espetáculo, como após, e como para os próprios bebés e os pais, Uhum, a família que vá com os bebés, se sinta também ela acarinhada exato. e de facto também parte integrante, Uhum, disto que é a cultura, porque na sim. verdade isto faz parte de um primeiro incentivo de que a cultura realmente faz-nos falta e pode ser, hum, ser realmente personalizada a cada pessoa, portanto é um momento especial, que deixa aqui já o convite aos papás, Sim. aos bebés, claro que são os nossos protagonistas, portanto para virem experienciar, se ainda não experienciaram, não percam esta oportunidade, que será Uhum, certamente um momento mágico. Hum, e agora aqui em relação, às áreas artísticas, Sofia, uhum. que envolvem estas criações, quais são? Então, realmente, nós falamos de música e dança para bebés porque essas são as áreas que estão mais em destaque, mas elas não funcionam sem as outras todas e, portanto, sim, em relação ao movimento, à dança, portanto, a coreografia, depois a música, portanto, toda a sonoridade, e a música que até tem dois aspectos. Um é aquilo que é a música propriamente dita, não é? Pronto, sejam elas melodias e depois temos toda a sonoridade à volta, ou seja, os sons que habitam essas melodias, os que fazem as transições, sejam eles harpas, sons da natureza, o que for, portanto há aqui um imaginário, quase nunca há silêncio, pronto, isso faz parte desse trabalho de música. Depois a cenografia, e a cenografia tem vindo a tomar também Mais cada vez mais espaço. protagonismo, exatamente, pronto. Porque nós sempre tivemos cenário, é verdade, mas os primeiros eram um bocadinho mais pequenos, e entretanto, também por termos convidado o Ricardo Mondim para vir trabalhar connosco, a certa altura, todos os cenários cresceram e neste momento o que acontece é que a cenografia envolve o resto de tudo, ou seja, é realmente um espaço criado, pode ser um retângulo, pode ser um trapézio, mas onde os bebés estão, é tudo cenografia, portanto aquilo que é Uhum. habitado pelos protagonistas e pelos bebés e pelas famílias, portanto a cenografia. Depois há aqui outra componente que tem a ver com os adereços e aquilo que nós chamamos bonecos, porque não temos um nome melhor, mas são aqueles todos portanto, os objetos de manipulação que nós habitamos o cenário, não é? Pronto, e já tivemos muitos, alguns até andam sozinhos, o que é sempre a alegria dos bebés, não é? Pronto. Mas sim, portanto, pode ser um animal, pode ser uma figura, pronto, pode ser várias coisas, mas nós chamamos bonecos. E depois todos os adereços que possam vir a surgir, entretanto, conforme as criações. E Os na figurinos, verdade, esses sim. adereços todos e depois o cenário é todo encaixotado, ou seja, ele é todo muito feito um puzzle, é como É, se fosse um exatamente, puzzle, ele é sim. todo muito encaixado para depois se viajar, porque eu sei que Exato. também que já houve aqui internacionalização. Na Exato, verdade, exato. vocês já foram até Macau. Sim, sim, exatamente. Eu já lá vou só terminar a questão que me estavas a colocar. Por exemplo, o Titotis tem um baú enorme, portanto, dizia eu que pode ser um elemento da cenografia que seja. Portanto, esse baú portanto, é o ponto de partida para as coisas aparecerem em cena, desaparecerem em cena, portanto, pode ser também esse contorno. Portanto, a cenografia, os figurinos voltam a ter bastante importância aqui, ou seja, o que se leva vestido e como apelar ao olhar também dos mais novos.
Sem dúvida a luz, ou seja, quem já viu os nossos espetáculos sabe, a luz está toda integrada também no cenário e é toda ela muito mágica também, tem imensos efeitos e vai contando a história também, não só pelas tonalidades de cor, como também pelas formas, pelas formas, por alguns efeitos que possa tomar, por aquilo que ilumina, ou seja, aquilo que orienta o olhar, não é? Se temos um objeto que queremos que seja o alvo da atenção, então, não é? Pronto, portanto, a luz sim tem, nós passamos muitas horas a fazer essa luz que depois é toda programada. O design gráfico, aliás, quem olha para as várias imagens percebe que o design gráfico tem realmente uma importância também, não só no apelar às pessoas a irem, não é? Portanto, nesta primeira abordagem, como também uma continuidade e uma marca. Ao fim e ao cabo, falava-se há bocadinho da marca e que acho é que o muito design importante, gráfico... não é? Com tanta informação hoje em dia que seja identificável. Que, Exato. Aquela marca é passos e compassos. Depois, como outras áreas não tão artísticas, mas sim trabalhar ao frente de casa, que é muito importante para receber bebés num teatro, e as famílias também têm uma outra abordagem, ou seja, como é que vamos falar com eles, como é que os recebemos, pensar nos pequeninos pormenores, como ter um fraldário disponível, um sítio onde a pessoa possa dar um apoio diferente ao seu bebê, portanto, todas essas áreas, e depois, consequentemente, claro, a fotografia e o vídeo, para registarem esses tais momentos que vão contar história, mas sim que acabam por ser também áreas importantes. Portanto, lá está, não é só a dança e a música, são essas que estão mais em destaque, mas todas estas têm que funcionar como um puzzle, não é? Porque estão também, são tão importantes como todas as outras que são vistas a olho nu, não é? São áreas que são logo facilmente se percebe que estão integradas na criação, mas depois há todas as outras áreas artísticas para que o projeto consiga acontecer com a devida qualidade que existem e são bastantes. Sim. São bastantes. Estão aqui muitas horas de trabalho. Agora indo aqui bocadinho à questão que eu estava aqui a colocar da internacionalização e das viagens por Macau, pelos Açores, por Espanha. Fala-nos um bocadinho dessa experiência. Então, a ida aos Açores realmente, foi uma aventura, porque levar o tal cenário, né? Levar o som e a luz e tudo isso, porque se é bom ter essa autonomia quando se trata de viagens longas, não é? Ou de avião, a coisa complica. Mas sim, fomos até São Miguel e foi muito interessante. Depois nós estivemos em Espanha e lá está, a internacionalização surge somente por causa dos espetáculos para bebês. Em Espanha, em duas situações, tivemos várias vezes no Festival de Cidade Rodrigo, que foi interessante porque eles é que nos convidaram a nós, ou seja, não nos passaria pela cabeça. Não houve um envio de proposta da parte da Passi Não, Compassos? na altura que nós fomos até foi contactada. Sim, exatamente, sim. Nós queremos fazer espetáculos para bebês, sabemos que vocês têm e, portanto, sim, já lá passámos 3 vezes. É um festival interessante porque, por várias razões, mas uma delas porque se passa no verão. E a Cidade de Rodrigo, as temperaturas são altas e, portanto, há também esse desafio de gerir as salas muito quentes, não é? com esta oferta. E aí é interessante ver a reação das pessoas, porque não é a mesma reação. Os espanhóis são pessoas muito espontâneas, não é? Falam muito alto e, portanto, mesmo na relação com os bebês, todo o imaginário do espetáculo é alterado por essas reações. Isso, na primeira vez pensámos que se calhar era uma coincidência, uma preocupação nossa, mas não, já estamos habituados que aqueles espetáculos vivem de outra forma, não é? Os meninos todos salta mais, estas reações são todas mais espontâneas e com outro tipo de sonoridades, é que é interessante. Depois estivemos também em Espanha, numa outra cidade, pertinho de Barcelona, e aí a aventura foi um bocadinho maior porque a viagem é mais longa, não é? Fez-se de carro, foi à volta do Natal também, mas e essa foi interessante, ir a Espanha. Embora aí nós levámos sempre tudo, ou seja, quer de avião, quer de carro, as coisas viajam connosco. Essa aventura que tu referias em Macau, portanto, essa é a maior de todas, porque essa é mais longe. Sim, também mais uma vez foi um convite feito pelo Festival de Artes de Macau. Na altura nós ficámos inicialmente muito entusiasmados, mas depois caiu-nos o peso e a quantidade de questões que estavam para resolver, de como levar, neste caso foi a criação Erotitotis, como ir até o outro lado do mundo com esta criação. E fez algumas concessões, mas nunca quisemos deixar que o espetáculo fosse o mesmo.
Ou seja, a nossa ideia é, o Titotis é assim, ele vai ter que acontecer do outro lado, pronto. E claro, como os bons chineses são, eles disseram, então, mas nós construímos um cenário do lado de cá, ou seja, vocês não vão trazer o cenário, nós construímos um cenário igual. Pronto. A nossa primeira reação foi, pois, então isso o cenário não fica igual, porque este cenário especificamente tinha muitos alçapões, muitas portinhas, muitas janelas, pronto, muita coisa a acontecer, mas a verdade é que foi feita uma maquete do cenário, ou seja, uma das pessoas que colabora com a Passos e Compassos fez em termos de arquitetura todo o plano do cenário, seguiu para Macau, uns meses antes, uns largos meses antes, e depois levámos connosco. Portanto, de avião foi connosco todo o resto dos adereços, ou seja, desde o tal baú até pequenos adereços, bonecos, figurinos, almofadas, uma série de coisas viajaram de avião umas semanas antes e depois sim, nós noutro avião. Pronto. Portanto, foi tudo uma aventura, pelo menos para nós assim foi. A verdade é que chegámos lá e tínhamos um cenário praticamente igual ao nosso, foi só pequeninos ajustes que tivemos que fazer e a nossa estadia foi longa, nós fizemos 20 espetáculos no Festival de Macau. Sim, Portanto, bastante, sim, tivemos lá 15 dias, com várias sessões por dia, umas até para contexto de famílias, outra para contexto de colégios, com os mais pequeninos, mas sim, foi também muito interessante perceber as reações das pessoas. Eu falava da reação aqui do público em Espanha, mas em Macau também foi diferente. A forma como as pessoas reagem, como se riem ou como aceitam. São culturas e, na Exato, verdade, são culturas sim. diferentes e Sim, até mesmo o formas de bater estar. palmas ou a forma como se interagem com os seus próprios bebês é diferente, mas sim, mas foi uma aprendizagem muito interessante, acho eu. Sim. Acredito que sim, acredito. Aliás, estes 19 anos, todos eles devem estar a ser uma aprendizagem constante. E que é preciso coragem também para embarcar nestas aventuras, porque isto realmente é muito bom. É muito bom porque isto é levar também a nossa própria cultura mais longe, mas na verdade não deixa de ser um enorme desafio que também acarreta aqui uma data de dificuldades que depois é preciso também ultrapassar e estar-se disposto também a ultrapassar esses obstáculos. Nem sempre é fácil, mas Sim. de facto há aqui viagens. Sim, e mesmo até há bocadinho falámos na difusão, até mesmo na difusão cá em Portugal, os espetáculos para bebés levaram-nos a sítios que de outra forma eu penso que, pronto, que não teríamos Ido. estado lá, que é, por exemplo, a museus. Não é? Pronto, tivemos já várias vezes no Museu de Marionete em Lisboa, tivemos várias vezes no Museu Amadeu de Sousa Cardoso em Amarante, e que são sítios que querem programar, têm uns espaços que podem fazer e como este espetáculo não existe plateia e tem esta autonomia que eu já expliquei, acaba por irmos facilmente a estes sítios, não é? Portanto, haja interesse que o espetáculo é possível de apresentar. Estes são 2 exemplos, mas, por exemplo, as bibliotecas, auditórios até, salas polivalentes em bibliotecas, espaços que muitas vezes até oferecem boas condições para receber os bebés e as famílias, não é? Porque são acolhedores ou porque são arejados e sem ter o peso de uma sala de espetáculo, não é? Pronto, e isso é interessante também perceber que abriu realmente portas a outro tipo de programação. E a programação em espaços que não estão também à primeira vista preparados para receber um espetáculo, mas que o espetáculo se consegue adaptar ao espaço. Isso também é muito, muito importante porque também facilita aqui, facilita por um lado, não é? Ao público facilita a vinda e também existe aqui este interesse do espetáculo ser realmente adaptável e tem essa facilidade, mas depois também tem o obstáculo da parte da criação de ter que se criar algo realmente adaptável e às vezes parece Sim. simples, mas não é nada, nada simples. Sim, exato, ou seja, à partida há uma série de contornos específicos que, não é, que envolvem essa tal autonomia, esse tal espaço próprio da criação. E também em termos da nossa estrutura é bastante exigente andar em difusão porque lá está, levamos mesmo tudo, não é? Ou seja, acaba por ser a única coisa que nós pedimos nos locais são tomadas elétricas, o resto nós tratamos, portanto, sim, por um lado, mas tem sido, é uma opção nossa e é também para garantir que o espetáculo funcione igual em todo o lado, ou seja, independentemente daquilo E que que são tem as esse rigor. condições, exatamente, pronto. E portanto, sim, nasceu assim e tem vindo E a acredito ser que uma a opção. equipa que acompanha toda esta criação, as equipas sejam um ponto fulcral também nesta difusão e na própria criação. Tem existido uma continuidade nos criadores na equipa? Sim, ou seja, eu e o António estamos desde o início, pronto, é uma opção em que assinamos
o António assina a música, a luz, e eu o movimento, a música, um bocadinho mais os figurinos, até a própria, o tal imaginário, digamos, o tal mundo, parte de mim. E não tem bem uma história, mas a narrativa, digamos assim, todo esse elo de ligação parte de mim. Depois, o Ricardo Mondino, desde o Titotis para cá, tem vindo a trabalhar connosco de forma regular, na criação realmente dos cenários e também desses tais bonecos, desses tais adereços. Também fulcral para dar vida a esse imaginário, não é? Exatamente, e como intérprete também. Tivemos durante muito tempo um co-criador, portanto também intérprete em termos de música, o Sérgio Oliveira, e que fez vários connosco. Depois, em termos de imagem gráfica, os últimos anos tem sido assinado pelos mesmos criadores, pela Utopia Designs, que trabalham connosco noutras áreas, e acho que isso também, acaba por notar que há aqui um elo de ligação. E, portanto, em termos de criadores, sim, tem vindo aqui quando a coisa funciona. Eu acredito que também, como são projetos que vão crescendo, porque são linguagens que têm que ser alimentadas e que temos que ganhar confiança e haver aqui um desenvolvimento, porque não há realmente um manual de espetáculo para bebês, eu pelo menos ainda não encontrei. E portanto, quando as coisas já funcionam... Já não existe para nenhum, não é? Exato, já não existe para então, nenhum. Exato, para bebês então não existe sim. mesmo. E portanto, quando há essa continuidade que funciona, eu acho que sim, acho que deve-se manter. Não quer dizer que em termos de intérpretes ou até de um ou outro apontamento pelas que não possa surgir a novidade. De cada criação, sim, exatamente, exato. Sim, claro. Exato, mas que depois, lá está, os criadores, principalmente aqui da parte menos vista, não é? São bastante importantes e é muito importante criar esse elo de ligação para que a marca também se mantenha, e porque, na verdade, trata-se, as equipas são as pessoas. Portanto, exatamente, são as pessoas sim, sem dúvida, fazem, os espetáculos fazem-se de pessoas, claro. Precisamente, sim. portanto é mais do que positivo que as equipas, em equipas ganhas que não se mexe, não é? Pronto, exatamente. Exatamente. É isso. E durante todo este percurso existe certamente a necessidade, como eu estava a dizer há pouco, das linguagens estarem em constante evolução. Sofia, de que forma é que sentes que o fator experiência existente durante todos estes anos e todas estas criações para bebés, de que forma é que tu sentes que este fator é fundamental? Sentes que se foi criando também uma imagem de marca, digamos assim, uma imagem e linguagens cimentadas com o decorrer do percurso, ou seja, não só no design gráfico, mas aquilo que é a linguagem do espetáculo? Sim, eu acho que a experiência é fundamental porque, por exemplo, dando o exemplo agora, criar o Pico Pio, nós partimos daquilo que já experienciamos ou daquilo que já vivemos, por exemplo, as reações de bebês, não é? Ou as reações das famílias. Pela experiência acumulada, nós já sabemos, antecipadamente, como é que vão reagir a X coisa, não é? E portanto, a experiência, lá está. Exatamente, não há... Enquanto que nas primeiras criações fazíamos e depois tínhamos que ver aplicado na prática e só depois do espetáculo acontecer é que a gente percebia se funciona ou se não, agora, normalmente, da experiência acumulada, nós já sabemos o que é que funciona ou não, não é? Por exemplo, em relação à duração das coisas, aquilo que era uma incógnita no início, agora, por exemplo, é mais fácil arquitetar a duração dos quadros, porque isto funciona por pequenos quadros, não é? Vamos pensar assim uma espécie de puzzle, de várias histórias pequeninas, umas a seguir às outras. Nós, neste momento, é quase um dado adquirido, nós sabemos a duração de cada quadro. Não temos que andar a experimentar muito sobre isso, ou seja, já sabemos que até aos 3 minutos, mais do que isso não, é preciso mudar. É preciso mudar a luz, é preciso mudar todo o input, não é? Aquilo que é o atrativo daquele quadro. Por exemplo, temos os nossos finais, também já têm uma marca, já sabemos, mesmo que a coreografia mude, que é o caso, mesmo que a música mude, mas a estrutura coreográfica do final, ele existe, não é uma novidade, não vamos experimentar outra coisa, se aquela funciona é por ali que se vai. Portanto, há assim algumas coisas que eu acho que é mesmo da experiência acumulada. Eu não digo que no dia da estreia não seja uma novidade para nós todos percebermos como é que se vai reagir àquele espetáculo específico, não é isso, mas é
a ideia de que não é tanta surpresa, não é? Pronto, Pois, ou porque seja, lá está, as criações, o decorrer das criações e dos anos de experiência também trazem lá está, essa zona que não é, que não digo que seja uma zona de conforto, porque nunca é, porque as criações são sempre novas, mas é uma zona de sabedoria. sim, exatamente, sim, é uma zona que nós, apesar de queremos sempre experimentar por exemplo, mesmo da parte do António na interpretação musical, está sempre a ir mais longe, a utilizar outros instrumentos, a desafiar-nos para outras sonoridades e até muita interação em termos do próprio andamento do espetáculo, mas há ali alguma baliza já de segurança, portanto não é tudo uma novidade como foi o Piquicos ou o Ninicos, que nós aquilo era tudo muito a medo, não é? Pronto, agora não, ou seja, não é uma coisa, sai facilmente, não, porque depois há o peso da responsabilidade a seguir, não é? E Portanto, já existe também uma confiança naquilo que resulta sim, sim, sem ou dúvida, seja, sim. já existe não digamos pequeno, mas já existe um generoso dicionário, vosso, não Sim, é? sim, Aqui da exato, Passos e sim. Compassos e de realmente de como processar uma criação de forma ao que é que os bebés reagem melhor ou pior, ou Sim, mesmo em realmente termos da àquilo que possa ser velocidade, não mais é? interessante. Sim, por exemplo, mesmo em termos da velocidade, nós demorámos algum tempo a perceber qual era a velocidade justa do movimento, não é? Seja da música, seja da parte de dança em si, qual é a velocidade justa para o olhar de um bebê, porque não é a mesma de um espetáculo para crianças com Com 5 ou 6 certeza. anos, não é o mesmo para um público em geral, não é o mesmo na rua. Ou seja, cativar o olhar de um bebê tem a ver com o tempo com que se faz as coisas, não é? Pronto, e portanto, nós neste momento já sabemos mais essa linguagem. Não estou a dizer que não possa evoluir mais, porque eu acho que sim, mas já percebemos melhor como é que vamos, pronto, e que se calhar no início levámos um tempo a ajustar, a perceber, não é? Pronto, que é realmente uma forma de estar diferente, não Que é é? um Por tempo exemplo, de maturação também, e já que tocas nesse espaço da diferença entre criar realmente aqui para bebés ou criar de facto para público geral ou para crianças, quais são as maiores diferenças que tu encontras entre criar para bebés ou criar para público geral, crianças? eh, eu acho que esta questão do tempo é muito importante, do tempo do movimento, do tempo da música, do tempo de cada quadro, não é? Pronto, isto eu acho que aí nota-se mesmo uma pessoa que não esteja a estudar muito isso, mas é de uma percepção imediata que o tempo que as coisas levam a fazer-se é diferente. Depois, a própria interação entre os intérpretes e o público, porque lá está, como estão muito próximo, não é? Estamos a falar de muito próximo. Se não for o tempo de pandemia, nós estamos a falar de menos de 2 metros, não é? Estamos a falar de 1 metro, ou seja, os intérpretes, se quiserem, tocam nos bebés, não é? Pronto, portanto, isso é também uma grande diferença, não é? Porque nós estamos muito próximos, não é? Pronto. O facto de termos que olhar, baixar o olhar, não é? Normalmente o que é que acontece em dança? Nós estamos sempre a dizer para alongar o olhar pela sala, não é? Pronto, para não olhar para o chão. Aqui é ao contrário, aqui é vamos baixar o olhar porque eles estão lá embaixo, não é? E são pequeninos, pronto. Depois a forma até de reação, ou seja, se um bebê está a chorar, nós temos que decidir se vamos ou não interagir com eles. Normalmente eles não choram, mas se estiver naquela fase do vai, não vai, não é? Temos que decidir a forma como o abordar, não é? Porque pode correr muito bem, como pode correr muito mal, não é? Portanto, há assim uma série de diferenças que eu acho que são importantes, mas e depois os temas, ou seja, os temas balizam muito, enquanto que numa peça para crianças nós também temos um tema, mas ele pode ser levado aos extremos, não é? Porque eles já têm muito mais referências, não é? Aqui eles não têm referências, portanto, quando nós falamos do mimar, por exemplo, que é passado no fundo do mar, nós não podemos querer lá pôr tudo o que se passa no fundo do mar, não é? Portanto, temos que escolher, temos que balizar, não é? Pronto. E, por exemplo, no caso do mimar, escolhemos um polvo, escolhemos os cavalos marinhos, escolhemos um caranguejo, mas pronto, e agora balizamos com isso, fazemos a história, não é? Portanto, nesse aspecto acaba por ser mais conciso e limitado em termos de tema, mas depois muito rico, não é? Porque depois há que alimentar isso tudo em termos sonoros, em termos visuais, em termos de luz, em termos de cor, e portanto sim, acaba por ser, todos esses estímulos são, como é que eu ia dizer, um pouco mais exagerados.
não é? Ou seja, é como se nós tivéssemos. São todos maiores. Exato, escolhemos bem maiores. quais são, mas depois de bem escolhidos temos que os levar ao extremo, não é? Pronto, para alongar, não é? A tal empatia, digamos assim. Portanto, sim, em termos de diferenças, eu acho que, claro que as linguagens, depois o facto de estar muito próximo, o facto de teres pouco espaço para dançar também limita os movimentos, mas acabas por ir buscar outras coisas em termos de gestualidade, de contar a história por um olhar, por um gesto, não é? Pronto. Portanto, sim, tem coisas bastante específicas. Bastante diferentes, não é? Sim, diferentes. Porque são públicos também muito, muito diferentes. E na verdade, aqui um bocadinho no seguimento daquilo que estavas a falar, da construção, da criação, dos quadros, dos tempos, sentes que já existe uma estrutura? Sentes que já existe uma estrutura que tu possas dizer que é fixa? Como é que se processa a criação? Daquilo que tu nos possas contar, claro. Mas como é que se processa aqui a criação em termos de estrutura? Sentes que existe uma fórmula? Eu não gosto muito desta palavra. Sim, mas existe uma chave, não é? Existe Exato, uma forma de fazer. Olha, em termos de processo, aquilo que acontece é a primeira coisa que nós temos que escolher para criar é o tema. Lá está. Neste caso é mesmo o tema. Enquanto que há outras peças que nós até podemos começar por uma improvisação de movimento, ou uma música que gostamos, ou um cenário que até vimos e que achámos que era interessante construir. Neste caso não. Tem mesmo que começar pelo tema. É aquilo que baliza. Nós até temos uma espécie de caixinha de temas que sempre que achamos que é interessante guardamos, para que quando for o momento de criar é a partir desses temas que nós vamos ter que escolher aquele que está em destaque. Pronto. Depois do tema, normalmente o que acontece é eu pego no tema e seleciono aquilo que acho que é interessante em termos de narrativa, seja pelo destaque dos próprios da história, não é? Pronto, sejam animais que habitam a cena, outras pessoas que habitam a cena. No caso de cinema, o que é que nós queríamos do mundo de cinema que se destacasse, pronto, e por aí fora nas várias peças. Portanto, isso sim vai ser... de acordo com cada tema, não é? Exatamente, pronto, esse vai ser o segundo passo. Portanto, tema e destaques. Depois fazer uma espécie de croquis, de quadros que vão acontecer, pronto. E só depois disto feito é que então passo para partilhar, portanto, com o António e no caso do Ricardo Mondim, para partirmos então para juntos vermos como é que isto se vai desenvolver. Portanto, tanto em termos musicais, como em termos cenográficos sim, de imagem. Exatamente. Pronto, normalmente depois constrói-se o cenário, os bonecos, e só depois então vai-se para o estúdio para se fazer a parte coreográfica, musical, e então habitar e ensaiar aquela peça espaço. Até o limite. Sim, são realmente peças que depois de feitas precisam de bastante ensaio até à estreia, porque tem que ser tudo muito pormenorizado, muito meticuloso. Tem que quase muito estar... Cuidado. Muito cuidado, exatamente. Nós costumamos estar horas a tirar todos os movimentos que estão a mais, para que fiquem só aqueles mesmo que precisamos para contar a história. A história, a narrativa. Isto para quê? Para que ao olhar do bebê não esteja mais nada do que aquilo que seja necessário. E não seja demasiada informação. Isso. Se é necessário 2 passos, não é preciso 3 e uma volta. São só 2 passos. Pronto. E portanto esse trabalho depois de criado normalmente ainda leva ali algum tempo até se afinar e escolher bem aquilo que é decidido. E depois ensaiar. Para quê? Porque se ele estiver bem gravado, se ele estiver seguro, não é? Eu quando digo gravado é a pessoa sentir-se bastante segura naquilo que vai fazer, quer na interpretação musical, quer na interpretação de movimento, porque normalmente o que acontece nesses espetáculos é que pode acontecer muita coisa. Pode acontecer alguém se levantar, pode acontecer um bebê chorar, pode ser um bebê que desata a andar e entra pelo cenário, pode ser um bebê que ri muito, não é? Portanto, todas essas interações vão de alguma forma alimentar o espetáculo. Por isso é muito importante que a pessoa esteja segura para depois conseguir sair da sua zona e voltar. Para que esses elementos depois não sejam distrativos, não é? Exato. Sejam integrados. Ou mesmo que se vierem a alimentar, que a pessoa não se sinta completamente desfasada daquilo que está a fazer, para depois conseguir voltar àquela zona, não é? Pronto, e portanto é muito importante toda a parte musical, as deixas coreográficas, o espaço, tudo isso estar muito seguro, para então sim, quando entrar o público,
aquilo funcionar. ser Sim. algo Portanto, realmente. não há bem uma fórmula, Sim. mas, mas quase, vá, diria eu que sim, que Sim, há aqui alguns. uma fórmula, não diria porque cada criação depois tem as suas próprias especificidades e depois as Uhum. suas próprias exigências, mas de facto existe um método, não é? Sim, exato, Um exato. método de Sim, sim, que trabalho fomos e organizando e que é assim. é um método muito singular e ao mesmo tempo também muito firme para que. E é bom porque também são, na verdade, já é um bom caminho de anos e de criações que permitiu também criar aqui Uhum. este método rigoroso e lá está. E que um espetáculo para bebés exige, não é? Portanto, e é bastante exigente, Uhum. porque pode existir até quem pense o contrário, não é? Que por ser Sim. uma linguagem que possa parecer a olho nu mais simples e na verdade Hum. é o mais complicado. Às vezes as pessoas pensam que vamos simplificar o movimento, pode ser mais simples, às vezes é o Uhum. mais difícil, porque Sim, realmente sim. retirar tudo aquilo que está a mais é muitas vezes um trabalho árduo e lá está, de muito ensaio e Sim, sim, são de muita espetáculos dedicação. complexos, mesmo em termos técnicos, são espetáculos complexos, porque a luz, como eu há bocadinho explicava, a luz é gravada, ou seja, a luz está previamente gravada, vai ser disparada em função da música, portanto, em termos tecnológicos, na parte do bastidor, nós temos evoluído muito nesse sentido, mas são espetáculos bastante exigentes, não é? Se calhar até mais exigentes do que outros que existem para o público em geral, não é? Pronto, porque lá está tudo interligado, desde a música que se está a fazer no momento, àquela música que já está gravada, à luz que é disparada, o cenário que tem que estar no sítio certo, pronto, tudo aquilo são mecanismos ainda bastante exigentes, sim. Estímulos que mudam com muita frequência, imagino. E, Sim. e, e a que estímulos é que reagem mais os nossos bebés? Olha, Zé, tem muito a ver com a idade deles. Eu só dancei os primeiros dois, os outros eu fiquei sempre de fora. E uma das coisas que faz as minhas delícias é estar no bastidor a ver realmente as reações dos bebês. Às vezes até me esqueço de olhar para os intérpretes e acabo só por estar a ver realmente as reações. São os protagonistas. Exatamente, pronto, sem dúvida. Aqueles que são mais novinhos, ou seja, os bebés de meses, reagem sobretudo ao som. Aquilo que capta mais a atenção é um som. É, por exemplo, ver um instrumento de percussão, ou um chimes, ou qualquer coisa e vê-se perfeitamente aquilo que é, por exemplo, no som direita-esquerda, ou próximo, ou muito alto ou muito baixo, pronto, que é outra coisa que nós temos que ter muito cuidado quando produzimos uma peça para bebês. São os volumes. Os volumes, exatamente, pronto, aquilo que são os estímulos. E, portanto, sim, eu acho que a primeira coisa que capta é mesmo o estímulo sonoro. Depois, mais à frente, eu acho que a cor que está em cena muda muitas emoções, ou seja, se nós pusermos, acontece nos adultos, quanto mais nos bebês, não é? Se nós pusermos uma cena muito aberta, com um amarelo ou um azul, uma coisa mais aberta, acaba por ser, eles estão mais descontraídos. Mas, por exemplo, se nós pusermos uma cena de roxo, sente-se essa tensão, ou seja, o elemento cor, ou um bocadinho mais escura, nunca há blackout, nunca há escuro neste bailado, nesta peça, é outra preocupação. Mas pronto, se baixarmos um bocadinho a intensidade da luz, isso ressente-se, tipo, ui, onde é que eu estou? O que é que aqui mudou, sim, não é? Pronto. Se, por exemplo, abrimos, por exemplo, os finais são sempre cenas muito mais abertas em termos de cor, aí sente-se uma espécie de aliviar, tipo, ok, aqui estou bem, aqui sou feliz, não é? Pronto, tanta cor. E depois então entra o movimento, não é? Pronto, só mais tarde entra o movimento, contra mim falo, mas é verdade. Os mais velhinhos, até muitas vezes acontece duplicarem os movimentos, o que é uma delícia ver, que é quando nós temos os tais tempos certos que permite o bebê ou a criança, neste caso, já com os seus 2 ou 3 anos, reproduzir, ver imitar. E reproduzir. Exatamente, pronto. Para reproduzir é preciso que a gente o repita. É outra coisa destas criações é que nós temos que repetir determinadas coisas, não pode ser tudo uma só vez, porque senão acaba por não ter impacto visual, ou seja, se queremos que a criança capte, então temos que repetir. Exatamente. E entendimento da Pronto. parte deles, não é? Porque eles são umas esponjinhas, eles absorvem tudo, acredito. Sim, sim. Mas a verdade é que o ritmo tem que ser mais pausado no sentido em que tem que existir uma repetição, tem que existir lá está, uma compreensão daquilo que está a acontecer. Para essa compreensão, e se queremos que ele repita connosco, então temos que esperar um bocadinho,
não é? E depois então repetir e a pessoa confiar e pode ir repetir com o intérprete. Na E verdade, só isto é por um dilema, último, porque alguns estímulos têm que mudar muito rapidamente, porque senão instala, exato, não é? sim, é o tal Demasiado. equilíbrio, sim, Outros sim, têm que ser dados de forma sim, mais sim, lenta e mais exato. repetida. Sim, quando eu digo repetir, mas há um prazo de validade, não é? Porque, enfim, Exato. então nas novas gerações isto nota-se muito, 10 anos, 10 peças é muita diferença Os em termos de bebés estímulos. De há 19 anos De há atrás, com 19 certeza anos e não os bebés estão. de agora, sim, Exato. pronto. Portanto, estes, normalmente agora é necessário, quando eu digo repetir, mas não pode ser muito tempo, porque senão depois já não tem graça, já Pois. mudou, pronto. Portanto, sim, os quadros têm que ser, têm que alternar mais rápido e tem que sempre haver novidade. Pronto. Ainda em relação aos estímulos, eu acho que os últimos, então sim, a questão de alguma piada ou de alguma história são os últimos estímulos a eles compreenderem. Ou seja, muitas vezes o que acontece é os acompanhantes, não é? Sejam os papás, os avós ou os irmãos, é que lhe contam a história. Não é? Porque esses compreendem e contam ao ouvido. Mas pronto, depois há outros bebés um bocadinho mais velhos, já conseguem perceber isso e até se riem. Mas pronto, para chegar à narrativa, para chegar à história em si, é preciso ser um bocadinho mais velho. Mas portanto, acho que sim, acho que estes são assim os pontos para os quais os estímulos funcionam, sim. Muito bem. E em termos de interpretação, quais as diferenças que sentes que surgem mais em relação às criações para outros públicos? Ou seja, em termos de interpretação, para além desta questão lá está, da repetição, é uma questão Sim, de sim. interpretação, não é? Eu acho Sente assim que mais alguma diferença que possa ser fulcral? sim, eu acho que aquilo em que nós acreditamos e que trabalhamos aqui na Dançarte, como tu sabes tão bem, que é as pessoas têm que acreditar naquilo que fazem para funcionar. Não é? Pronto, isto é ponto assente, nós não podemos ir fazer qualquer coisa que seja uma imitação ou alguém mandou. Pronto. Tem que ser. Temos que estar a acreditar, temos que estar dentro daquilo que estamos a fazer. E no caso dos bebês, eu acho que isso ainda é mais importante. Ou seja, se eles são realmente muito genuínos nas suas reações, e dada a proximidade em que estamos, porque estamos a falar mesmo de uma proximidade muito grande, então se a coisa for falsa, não funciona. Não é? Se o sorriso for falso, o sorriso não chega lá. Se o tempo for errado, a coisa não chega. Ou E seja, é há muito aqui uma. perceptível, não é? Pronto, À e portanto distância há que que se haver está. uma grande confiança da parte do intérprete no que está a fazer e o estar mesmo dentro, não é? Para que tem que estar lá dentro do espetáculo, tem que estar a viver aquilo naquela hora com aqueles bebês para que funcione. Portanto, em termos de interpretação, ao contrário do que se pensa algumas pessoas, eu acho que é mesmo muito exigente e a prova disso é que às vezes, Não é só em termos executar. físicos, exato, em termos físicos pode não ter nem metade da exigência que tem um outro espetáculo, mas eles acabam completamente extenuados pela exigência, não é? Psicológica também, fazer não as é? coisas, exatamente, estarmos Porque sempre existe uma a entrega alimentar, muito não é? grande. Pronto. Por outro lado, também estar ávido de receber esses tais estímulos deles e de reagir perante isso, não é? Existir Pronto. essa disponibilidade. Exatamente, portanto, isso é também bastante específico destas peças. Depois, por outro lado, essa questão da proximidade e do olhar, ou seja, ao contrário do que nós estamos habituados a fazer e que nos foi ensinado, na maior parte dos casos, é baixar o olhar, ou seja, E eles estão ao porque as nível. salas às vezes também o exigem, não é? As salas ou Exatamente, os espaços, não é? Que são muito alargados, então o olhar tem que ir para longe, mas claro. ali, como é tudo muito mais. Exatamente, pensar que os olhos dos bebés estão ao nível dos É nossos mais joelhos, intimista, não não é? é? Portanto, a gente tem que baixar, não é? Exato. Pronto. Depois há muito trabalho de chão, o que também pode ser bastante cansativo, ou seja, não há frases que são feitas em pé, mas grande parte é contado de joelhos, de cócoras, deitado, exatamente para baixarmos e nível. estarmos ao nível do olhar. Sim, portanto, eu acho que a interpretação é isso, e também ser-se pessoas simpáticas, e acho que acho que uma das coisas mais importantes é realmente gostar de bebês, gostar de estar com crianças, E de querer partilhar mesmo. esses momentos e de querer, exatamente. Pronto. E de Não querer acho que não é mesmo. que se uma coisa que se faça. Se não se sentir o momento, não é? Essa tal magia, esse tal encantamento, também entrar um bocadinho nesse mundo dos papás e do que se vive à volta da primeira infância, então a coisa não resulta, por isso. Sim, Tem que acho existir isso um é. enorme prazer, não é? Sim, Exatamente exatamente. como o Sim. enorme prazer em criar também para este público. Quais são os objetivos que tu percepcionas que orientam este percurso? Os objetivos que orientam não a criação, mas não uma criação em específico, mas a criação para bebés. Querer criar para bebés. Eu acho que, acima de tudo, a aproximação de públicos, não é? A angariação de novos públicos. Eu acho que
No início, quando nós criámos os primeiros, brincávamos de ter público dos 0 aos 100, mas é um bocadinho isso, agora já não se usa essa chave, mas sim, mas fala-se muito em agressão de públicos, em aproximação de públicos, e portanto eu acho que estes espetáculos podem ter esses objetivos, essas vantagens, não só para os bebés, pela sua continuidade, não é? Mas também pelos acompanhantes, não é? Que, como já disse, que muitas vezes só entram no teatro para ver este tipo de espetáculos. Depois eu acho que acredito que, embora os bebés não vão fixar toda a experiência, não é? Nós sabemos que não, pelo menos não a conseguem reproduzir. Mas se nós acreditarmos que formos desde muito cedo ver espetáculos, ver arte, eu acho que tem aqui algumas mais-valias. Para já aceitar isso enquanto parte integrante da nossa formação e do nosso dia-a-dia, não é? Pronto. E depois, no futuro, esperamos que sejam realmente pessoas, pode não ser nas áreas cénicas que estamos aqui a falar, mas ávidas e sensíveis, não é? E que estejam com a potência para ser tirados também da zona de conforto, para acreditar um bocadinho nas coisas mágicas, nas energias da vida, nesta partilha, pronto. Portanto, acreditamos, sem grandes pretensões, mas que os bebés sejam pessoas melhores no futuro, porque todos estes estímulos receberam. E mesmo que não sejam um público de espetáculos, mas que pelo menos que isso fique lá na formação, não é? Pronto. A oferta que os papás lhe dedicaram, a oferta que nós lhe dedicámos, eu acho que vai fazendo a diferença. E os estímulos que vão recebendo, não é? Também, sim, em cada espetáculo. Depois, em termos de teatros também, eu acho que há... Se for pelos bebés que nós vamos levar arte a sítios onde não entram outras coisas, então que seja. Ou seja, quero dizer com isto que se houver sítios em que a difusão não existe, por exemplo, não existe dança contemporânea, não existe espetáculos de música contemporânea, então se for necessário abrir o caminho por este tipo de projetos, então que seja, e que daqui a uns anos perceba que as próprias pessoas e as próprias comunidades exigiram outro tipo de programação. Portanto, eu acho que sim, acho que os objetivos principais são estes, têm mais a ver com valores humanos. O programa. Sim, eu acho que sim. Com valores humanos que são indispensáveis para, lá está, como tu estavas a dizer, também para acreditarmos na construção de uma sociedade também melhor. Na verdade, sim, e também de respeito, não é? Saber entrar num teatro, saber estar em silêncio, saber respeitar as outras pessoas que estão connosco. São pequeninas coisas, mas eu acho que em termos pedagógicos pode levar muito longe, sim. E depois em termos humanos, não é? Estes estímulos de som, de cor, de luz, não é? Lá está, para a primeira infância, não é? Que são as primeiras coisas que se vê, são os primeiros estímulos que se recebê-los da parte cultural, da parte de um espetáculo, é muito, muito, muito importante. Será certamente um dia que lhes ficará gravado, mesmo que eles um dia não se lembrem, mas certamente o cérebro depois registra e o corpo sente, não é? Portanto, sim. E isso depois revela-se também, lá está, como tu estavas a dizer, e bem, queremos acreditar que depois se há de revelar mais tarde nos seres humanos nos seres humanos que se irão revelar também e que irão ser no futuro, e nos seus próprios comportamentos depois, daí para a frente também se poderá revelar, ou no apontar de uma cor que até estava presente no espetáculo e que eles passaram a prestar mais atenção, portanto, ou algum som que passam a identificar, portanto, serão certamente momentos especiais que lhes ficarão lá guardados. E há muitos papás que guardam essas memórias, ou às vezes escrevem no nosso livrinho à saída, não é? Mas isso é para nós registarmos a memória, mas sabemos que há muitos que registram nos diários dos bebês, fazem a fotografia e a molduram. O nosso último postal, portanto o programa de espetáculo do Mimar, tinha mesmo um postalzinho com um espaço para as pessoas escreverem a sua experiência e guardarem, não é? Portanto, para o bebê ler daqui a um tempo, acho eu, não é? O que é que foi aquela percepção e como é que os papás registaram aquele momento. Pronto, e agora também o Pico Pio também tem, e para além de registrar ainda vamos ter ali outra novidade, mas eu agora não vou já desvendar, mas tem a ver com isso, com a pessoa ir para casa e poder registar no postal, no programa que leva a sua memória, pronto, para que fique, não é? Pronto, daqui a uns anos pode ser que o bebê dê conta daquilo e que diga, olha, quando eu fui, a verdade não é? É que existem muitas pessoas que têm as suas primeiras memórias aos 3 anos, portanto até pode acontecer. Sim, mesmo que seja como flash, eu acho que sim. Precisamente. Ou como tu estavas a dizer, como referências de já terem estado naquele sítio, ou de terem ouvido aquelas sonoridades, ou
sim, acho que sim, acho que Sim, pode e acontecer. que podem lembrar-se Uhum. mais tarde. Existem memórias especiais à volta, durante todo este percurso? Existem assim memórias especiais que tu guardes? Zé, com certeza existem várias, né? Existem memórias que têm a ver com a interação com os bebês, até mesmo de coisas que aconteceram em espetáculo, que eles reproduziram, reações que tiveram. Depois há memórias também divertidas, não é? Não são menos boas, mas são divertidas, como por exemplo um dos bonecos ser atacado, entre aspas, por um bebê, pronto, e isso ter interrompido um pouco a ação, porque perdeu-se de amores por aquele boneco, pronto. Ou, por exemplo, temos também memórias muito doces de feedback das pessoas, portanto, que ou no momento do final do espetáculo, ou que nos escrevem mais tarde a dizer o quanto aquilo foi importante para a família, para o bebê, pronto, portanto sim, temos essas memórias. E depois temos as outras memórias todas que têm a ver com a nossa difusão, não é? Pronto, porque realmente são muitas viagens, são muitas aventuras fora daquilo que é o habitual, e portanto sim, temos memórias desde de sítios onde tivemos até interações. Por exemplo, aconteceu, não foi há muito tempo que nós saímos do espetáculo e fomos fazer a nossa refeição, e por exemplo um dos bebês, ou 3 anos mais ou menos, não era bebê, não é? Já andava e tudo, veio e abraçou-se à bailarina, ou seja, ele percebeu perfeitamente quem Reconheceu-a? era, exatamente, reconheceu-a, tinha passado cerca de meia hora, e apesar da pessoa já não estar maquiada nem vestida, mas ele Mas fez reconheceu. referência, não é? Pronto, portanto temos assim algumas aventuras pequeninas também. Sim, são momentos especiais. Sim, que vamos gravando, e às vezes eu até digo que nós devíamos ter feito mais registro, não é? Para além do registro fotográfico, devíamos ter escrito mais estas coisas. Por exemplo, uma das memórias em Macau é o frente de casa, normalmente, que sou eu, ou eu e a minha filha, apresentamos o espetáculo, certo? E no Festival Exato. de Macau, essa apresentação tinha que ser feita em 4 línguas. Porque é um festival internacional e uma dos pontos assentes é falar em 4 línguas. E então é uma das experiências que nós temos, e a primeira vez até foi bastante divertido, que é, nós falávamos em português, a outra pessoa falava em chinês logo a seguir, e nós pensávamos, ok, espero que tenha dito tudo o que a gente disse. Depois logo a seguir em inglês, e depois ainda qual era a outra? Em francês, pronto. Portanto, toda a apresentação, que em vez de ter 10 minutos, levava alguma meia hora, não é? E as pessoas riam-se, mas em desfasado, porque tinha a ver com o dialeto que percebiam, não é? A língua que Lá percebiam, está, portanto, e por públicos de exemplo, vários dialetos, não é? exato, foi diferente, pronto, para nós, sim, guardámos ali a ouvir as nossas palavras ditas em chinês. Não é a mesma coisa, não Traduzidas em é? Pronto, direto. exatamente, pronto, portanto, sim, isso aí também foram assim algumas É aventuras. uma Pois, experiência sim, sim. engraçada. Pois há algumas questões técnicas também, por exemplo, houve uma vez um apagão, faltou a luz, estávamos em Monção, penso eu, faltou a luz no meio do espetáculo. O que vale é que realmente reagimos todos muito rápido, ou seja, eu falei rapidamente com os bebês, depois enquanto a luz voltou e a música voltou, os bailarinos também já estavam muito ligados àquele público, conseguiram acalmar as coisas até, mas pronto, lá está, num momento pensámos, ok, isto agora vai tudo desatar a chorar ou vai Pois, tudo porque fica assustar-se, não é? escuro. Porque, exatamente, escuro, e não é? Pronto. Portanto, sim, temos assim algumas aventuras, algumas memórias boas, sim. Sim, Memórias que certamente continuarão a colecionar sim, esperemos que sim. e a guardar para futuramente até poderem ser, lá está, como estavas a dizer, registadas de uma outra Sim. maneira para depois, mais tarde, e recordar e passar também esta sabedoria. Para além Sim. destas criações para bebés, existem também outros projetos para esta faixa etária e para as famílias. Uhum, uhum. Sim, nós temos, já fizemos alguns ateliês, ou seja, a diferença entre um espetáculo e um ateliê, Uhum. e fizemos alguns ateliês até sobre o imaginário do Natal, que é também um tema muito querido para mim, e aí com um propósito diferente, que era estarmos mais tempo com as famílias, não é? Mais tempo com os bebês, e normalmente com o sentido de criar qualquer coisa. Ou seja, não é só no sentido de ser espectador daquele momento, mas sim de intervir mesmo, ou seja, ter propostas interativas em que podiam tocar ao vivo, podiam construir uma coisa ou outra de artes plásticas, como aconteceu, portanto levar um pequeno presente feito em família para casa, seja dançar
todos juntos. Portanto, aí a diferença do ateliê para o espetáculo é que esses ateliês, que foram 2, portanto o Pés de Lã e os Estrelinhas de Lã, sobre o imaginário de Natal, mas também a partir dessa partilha mesmo, que as pessoas estão muito despertas no mês de dezembro, não é? Normalmente, e então quando pomos o imaginário bebés ainda mais, sim, tivemos isso. E é interessante também perceber que tudo isto, e falando na questão das memórias, tem também a ver com os bebés que à nossa volta habitaram todos estes anos, não é? Pronto, eu há bocadinho falava da minha filha Joana, mas também os nossos sobrinhos, os filhos dos outros intérpretes, os sobrinhos dos outros intérpretes, os bebés dos amigos, não é? Pronto, há aqui muitas gerações que vão surgindo e que vão crescendo, e que alimentam também estas memórias pessoais, não é? Pronto, como é que isto tudo tomou curso, pronto, exatamente, sim, é isso. E agora, para concluirmos esta nossa boa conversa, quais as expectativas para o futuro? Em relação a estas criações, eu acho que nós devemos continuar a criar para esta faixa etária, para este público, e também neste caso com o espólio que temos, o património que temos, podemos voltar atrás em algumas peças e revisitá-las, digamos assim, porque felizmente já foram temos... feitas há bastante tempo. Exatamente, pronto, já são outras gerações. Os primeiros já têm 19, 20 anos. Já são papás quase, já podem levar os seus, portanto um bocadinho assim. Mas sim, e se calhar até revisitar os temas, acho que podia ser uma abordagem interessante, mas sim, acho que podemos passar por criar e se calhar ainda levar mais a outros sítios, em termos de programação, a sítios diferentes, ou seja, apostar não só nos teatros, cineteatros e auditórios, mas noutros sítios em que as pessoas também vejam a programação cultural como uma mais-valia em família, como um programa de família diferente. Pronto, eu dei o exemplo dos museus, que acabam sempre por ser não só para o espetáculo, a pessoa acaba por visitar o museu, acaba por fazer uma interação com o próprio espaço, não é? Pronto. E portanto, sim, acho que podíamos ainda apostar mais em locais não óbvios para este tipo de espetáculos, exato, não convencionais, alargando um bocadinho, não é? Sim, alargando um bocadinho esta oferta, sim, fazendo um bocadinho mais o programa de família do que só o espetáculo em si. São boas expectativas, Sofia, no meu parecer. Agradeço-te esta conversa. De facto, foi um gosto enorme podermos falar e desvendar um pouco sobre estas criações, que eu acredito que têm um espaço no universo artístico e cultural muito especial. Obrigado, Sofia. Sim, sem dúvida. Obrigada eu por esta partilha também, sim. Muito bem, e finalizamos este nosso especial 2 Passos de Conversa a relembrar a estreia do Pico Pio, dança e música para bebés, já no próximo dia 23 de outubro, no Cineteatro São João, em Palmela. Agradeço também a todos os que nos estejam a ouvir e convidamos-vos também a ficarem atentos às novidades que vão também sendo divulgadas nas redes sociais da Passos e Compassos e da Companhia Dançarte. Até breve.